vemos algo temático, algo segundo da história do Evangelho tão linda para as nossas vidas. Amém? Hebreus, capítulo número 5, apenas o versículo... Hebreus 5, apenas o versículo de número 7. Hebreus 5, 7, tema: seja feita a sua vontade. Vamos ler a palavra de Deus com reverência. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Vamos ao Pai em oração. Pai querido, Pai amado, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de amor. É no nome do Teu Filho, a quem Tu amas, Jesus, que nós adentramos na Tua presença, Senhor, aleluia, glorificando e exaltando o Teu santo nome. Nós possamos, ó Pai, cada um aqui, aleluia, sempre em nossas vidas, dobrar os nossos joelhos diante de Ti, Te adorar, glorificar e santificar o Teu nome no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir. Ajuda-nos, Senhor, porque somos pecadores. Que a Tua palavra possa nos corrigir, que a Tua palavra possa nos exortar e nos conduzir sempre, aleluia, à santidade que Tu exige do Teu povo, nos conduzir ao caráter, aleluia, à obediência do Teu Filho amado Jesus Cristo. Ó Pai, fala conosco nessa noite. Não apenas, ó Pai, para que a gente tire uma curiosidade do nosso coração, não para que a gente encha o nosso intelecto com algo, para que a gente possa expor sabedoria no meio daqueles que são ignorantes, não. Muito mais do que isso. Nós possamos, ó Pai, ao ouvir a Tua palavra, compreender o que é oração, compreender o que o Senhor faz conosco através da oração, para que possamos, ó Pai, não nos abalar no dia da tribulação, mas permanecermos firmes, aleluia, diante de Ti, para a honra e glória do Teu santo nome. Fala conosco, Senhor. Manifesta as Tuas bênçãos, ó Pai, sobre a vida do Teu povo. É o que eu te peço, enche-nos do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Podemos sentar, irmãos. Eu convido os irmãos a abrir também. Depois a gente vai ver com mais calma esse versículo de Hebreus 5. Eu convido os irmãos a abrir João capítulo de número 10. João capítulo de número 10. João 10, 14. Que coisa linda. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. A beleza multiforme, se é que podemos dizer assim, de nosso Salvador Jesus Cristo deve, ou pelo menos deveria, nos maravilhar grandemente. Amém? Ele, irmãos, é Deus glorioso e nunca deixou de ser. Amém? Mas se fez homem perfeito. Deus, o unigênito Filho de Deus, gerado, não criado, essa linguagem bíblica, ele se fez homem. O Verbo se fez carne e vimos a sua glória como do unigênito.
Ele era glorioso, Deus glorioso, mas se fez homem. Ele é o leão da tribo de Judá, que com uma palavra vai destruir a grande serpente e todos os exércitos da terra. Amém? Mas ele também é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então, a multiforme, amém? De nosso Senhor. Deus e homem, leão e cordeiro, tudo ao mesmo tempo, tudo maravilhoso. Ele é o Emanuel. Significa o quê? Deus conosco. E verdadeiramente ele veio até aqui. Amém? O Deus vivo estava entre os homens. Mas se fosse somente isso, irmãos, já seria maravilhoso, não é? Na nossa perspectiva, seria já maravilhoso. Alguém que não tem a fé, dom de Deus, amém? Ele lê a Bíblia com ódio. Mas muitos vão ler a Bíblia e vão se maravilhar com a história de Jesus, mesmo não sendo salvos. Porque na perspectiva humana, esse sempre foi o sonho dos pagãos, amém? De toda a história da humanidade, dos homens maus e perversos. Que seus deuses viessem visitá-los. É um sonho de todo pagão. Por isso que você vê nas histórias também dos gregos, né? São as histórias mitológicas mais famosas, né? Os deuses vindo até os homens. E aí tem relação com as mulheres, nascem semideuses. Né? Então tem toda essa mística. Olha, o Deus veio, mas nunca vieram. Por quê? Porque eram deuses ilusórios criados no coração deles. Demônios criados no coração deles. Amém? Os demônios se aproveitaram para enganar gerações de gerações. E assim todas as religiões pagãs, falsas, porque todas são fora de Cristo. Não há religião verdadeira. Então a expectativa é essa. Você pega a religião moderna e é a mesma coisa. Eu acredito em ET. Eles vão vir, porque é o sonho deles. Né? Eles vão vir. Né? Você vê isso retratado nos filmes. É o sonho de todo pagão que seus deuses venham visitar-nos. Venham tomar conta de nós, venham. E aí Deus, o verdadeiro, Deus vivo, fala, e o seu nome será Emanuel. Ou seja, Deus vai visitar vocês. Deus conosco, Deus com os homens. Nós não estamos falando de ET. Nós não estamos falando de deuses pagãos criados no coração corrupto dos homens. Inclusive os ETs, né? Não existem. Né? Apesar dos Rodrigos Silvas da vida dele, né? Que não ganham muito de crente. Né? Mas estamos falando do Deus vivo. Ele veio. João fala, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Pela fé, nós não olhamos isso como um conto mitológico. Nós sabemos que isso é real, verdadeiro. Amém? Jesus habitou entre nós. Um fato histórico, real, verdadeiro. Que coisa maravilhosa. Deus. Mas imagine, Jesus veio, habita durante o tempo, dá um ensinamento e vai embora. Não, ele fez muito mais isso. Amém? Nós não estamos falando de deuses pagãos, nós estamos falando do Deus Criador. Amém? O Deus vivo, que se fez carne e habitou no meio de nós, mostrando toda a sua glória e amor por nós, seu povo, suas ovelhas. E como ele demonstrou esse amor? Vindo e ensinando algumas coisas e depois indo embora? Não! Ele demonstrou esse amor, pois ele não apenas veio estar conosco, mas veio morrer por nós. Por isso que Paulo fala, Deus demonstra o seu amor entregando o seu Filho quando nós ainda éramos pecadores. Então ele não veio somente para falar algo, para dar uma boa notícia, algum ensinamento. Ele veio Lucas 22:15. Isso é maravilhoso. E isso os deuses falsos nunca fizeram. Por isso o Evangelho não foi criado na mente de homens, mas foi determinado, decretado pelo Deus vivo.
Amém? O Deus que morre. A multiforme beleza de Cristo. O Deus que se fez carne para morrer pelo seu povo. Deu a vida pelos homens. Isso Deus falso não passou em mente humana tal coisa. Paulo fala, nunca passou em mente humana tal coisa. Olha que a mente humana é vasta, hein? Inventa muita. Nunca passou isso. Nunca passou. Lucas 22, 15. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículo de número 15. 22, 15. E disse-lhe Jesus, antes de morrer, né? Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Então ele sabia que ele ia sofrer. E ele ansiou comer a Páscoa com os seus discípulos. Amém? Jesus, como judeu, amém? Porque a salvação veio dos judeus, ele comeu. Fazendo o quê? Fazendo memória da Páscoa. Amém? Judaico. Amém? E o que era a Páscoa, irmãos? Quando eles se reuniam para comer a Páscoa, amém? Eles estavam fazendo memória do quê? Da praga, a última praga do Egito. Amém? A maior das pragas. Aquela praga que fez com que Faraó e todo o povo do Egito finalmente falassem, vamos embora, a gente não quer mais fazer isso aqui. Que foi a morte dos primogênitos dos egípcios, mas da salvação, do livramento da vida dos primogênitos dos hebreus, dos judeus. Foi pintado, né? As ombreiras das portas com o sangue dos cordeiros imolados, amém? E o anjo da morte, quando veio, olhando para o sangue que tipificava o sangue de Cristo, não tocou nos primogênitos dos hebreus, mas tocou em todos os primogênitos do Egito, animais e homens, todos. Imagina a mortandade, foi total, praticamente dizimou o país. Então Jesus está ansiando tomar isso como um bom judeu, fazendo memória. Amém? Mas por que ele está ansiando? Porque nessa Páscoa que Jesus vai tomar com seus discípulos, será instituída a nova Páscoa, ou como nós, e a Bíblia chama de a ceia do Senhor, Jesus Cristo. A gente já não vai fazer mais memória do Êxodo, apesar de estar na Escritura e a gente pregar sobre isso, mas aquilo apenas tipificava a realidade. Então aqui nessa ceia, Jesus vai fazer uma mudança, vai haver uma mudança. Amém? Uma nova Páscoa vai ser instituída. Não a Páscoa romanista, mas a ceia do Senhor vai ser instituída. Uma mudança radical estava acontecendo ali naquela Páscoa. Se lá no Egito o anjo da morte não pôde tocar nos primogênitos dos judeus, não foi isso que aconteceu? Por isso eles glorificavam a Deus por tamanho livramento. Aqui, nesse momento, logo depois dessa Páscoa, a morte vai tocar sim no primogênito. A morte vai tocar no unigênito Filho de Deus e primogênito exatamente por causa dessas coisas que ele vai passar. Se lá não tocou nos filhos dos judeus, aqui vai tocar, a morte vai tocar no judeu, filho de Deus. O primogênito de Deus será tocado pela morte. Ele vai morrer pelas suas ovelhas. Presta atenção em Jesus, irmãos. Ele é eternamente obediente. Sempre foi. Amém? Ao Pai. No tempo, o unigênito, o primogênito, o Filho de Deus,
Todavia, tomaria sobre si o pecado original de Adão e o pecado de todas as suas ovelhas sobre si. Então Jesus, eternamente unido, perfeito com o Pai em amor, sempre obedeceu ao Pai. Mas no tempo, nos dias da sua carne, como o escritor de Hebreus fala, ele iria tomar sobre ele o pecado de Adão e o pecado de cada uma dos pecados, né? Falando no plural, de cada uma das suas ovelhas, de Adão ao último. De todos aqueles que tinham passado antes, Davi, Elias, todos os pecadores do passado, filhos de Deus, daqueles que estavam ali com ele, Pedro, que iria negá-lo, João, e de nós aqui nessa noite, de todos que ainda vão nascer eleitos de Deus. Ele ia tomar sobre si naquela noite, amém? O pecado de todos nós. E por causa disso, ele receberia sobre ele a ira santa de Deus, por causa do pecado do seu povo, de Adão ao último eleito. Vamos abrir os textos de Efésios 5:6. Efésios 5, versículo de número 6, diz bem assim: ninguém nos engane. Paulo faz uma enumeração de alguns pecados antes desse versículo, né? E aí ele fala assim: não nos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus é uma realidade, e ela vai vir sobre quem? Sobre os filhos da desobediência. Efésios 2:3. Efésios 2:3. Está falando de nós, tá? A ira vai vir sobre os filhos da desobediência. Mas ele está falando de nós, da igreja. Ele fala bem assim: entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos do quê? Da ira, como também os demais. Então não há santinho, não há quem nasça santo, somente um, Jesus. Todos éramos o quê? Desobedientes, filhos da ira. Ah, mas eu nasci em berço evangélico. Desobedientes, filhos da ira. Todos. Efésios 2:5, versículo 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça. Nós estávamos o quê? Mortos. Éramos filhos da ira. Éramos desobedientes a Deus. Éramos pagãos, idólatras. Todo tipo de pecado. Amém? Avarentos, por aí vai. A lista é imensa. Amém? Mas Deus, em Cristo, nos deu vida. Pela graça, somos salvos. E Pedro, na sua epístola, 1 de Pedro 3,18, então, verdadeiramente o meu pecado, o seu pecado estava sobre Cristo. Porque se não é a graça de Deus, se o seu pecado não é imputado a Cristo, você não seria salvo. 1 de Pedro 3,18. Primeira epístola de Pedro 3,18. Então Pedro fala dessa seguinte maneira, tão maravilhosamente inspirado. 3,18. Sabendo que não foi mediante, 1 de Pedro 3, desculpa, eu estou lendo 1, mas é 3,18, desculpa. 3,18. Pois também Cristo morreu. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos. Quem? Seus eleitos. Que eram o quê? Injustos. Eu não vim salvar justos, eu vim salvar pecadores. É isso que Jesus fala para os arrogantes da época dele.
Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então, muda-se. O sangue agora derramado não é o sangue de cordeirinhos para ser pintado nos umbrais da porta. É o sangue de Cristo, do Filho, do primogênito, do unigênito Filho de Deus, que se torna primogênito. É o sangue de Cristo que nos livra do quê? Do anjo da morte. O sangue de Cristo está sobre todo aquele que o Pai deu a ele. Ovelhas de todo aquele que nele crê. E por causa disso, eles não vão perecer. O anjo da morte não pode mais nos tocar. Então aí, pastor, todo mundo morre. É verdade. Apesar de muitos aqui, nessa noite, ainda podemos experimentar a morte física? Podemos, porque você vai falar, mas alguém pode não experimentar a morte física? A Bíblia fala pelo menos de Elias e de Enoque que não experimentaram a morte física. Isso lá no Antigo Testamento. Mas se Cristo voltar, os que estiverem vivos, não vão experimentar. Bem? Eu sei que muitos aqui vão experimentar ainda. Não sei se eu posso falar isso, porque eu acho que sim, porque o anticristo nem foi manifestado ainda, mas não vou entrar nessa questão. Muitos aqui vão experimentar a morte física, mas lembre-se, Jesus é claro, o anjo da morte não pode tocar. Como não, pastor, se a gente vai morrer? Jesus fala, aquele que crê em mim, mesmo morto, viverá. Estamos livres da segunda morte. Amém? Estamos livres da morte eterna, do lago de fogo. Aleluia. Jesus não nos prometeu vida eterna neste mundo. Esse mundo caído, não. Novos céus, não. Ele nos livra da morte eterna. Aquilo lá era a sombra de algo muito maior. Lá eles foram livres primeiro da morte física. Aqui Jesus nos livra da morte eterna. Ele nos dá vida. Vá comigo para Hebreus capítulo de número 5. Hoje a pregação vai ser rápida. Hebreus capítulo de número 5. Mas em vez do versículo de número 7, que é o texto básico, vá para o versículo posterior aí. Versículo de número 8. Hebreus 5, 8. Se tem assim. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aí, pastor. O pastor acabou de dizer que Jesus é eternamente obediente. Não é isso? Ele foi eternamente obediente. Jesus era o eterno Filho obediente de Deus, perfeito em sua obediência. Então, por que o escritor de Hebreus aqui fala que, embora sendo filho perfeito, unigênito, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu? Porque o escritor de Hebreus está falando do Calvário. E no Calvário, o contexto da obediência de Cristo é outro. Porque Cristo sempre obedeceu eternamente, se fez homem, obedeceu perfeitamente, a ponto do Pai, em 2 ocasiões, falar: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Mas ali, em todo esse momento, Jesus está debaixo do quê? Do amor de Deus Pai. Porque Deus é amor e Deus Pai o ama. Mas no Calvário, o contexto é outro. Ele vai obedecer debaixo da ira, não mais do amor. Ele vai ser fustigado por Deus, moído pelo Pai, e ele vai obedecer. Ele aprendeu
aprender a obediência estando debaixo da ira santa de Deus Pai. É nesse sentido que o escritor de Hebreus está falando. Para a nossa salvação, não que ele dependesse disso, ou que ele necessitasse, mas para que nós fôssemos salvos. Lembre-se de João 10, 15. Eu dou a vida pelas ovelhas. Eu morro por elas. Então esse contexto nunca tinha acontecido com a pessoa do Filho unigênito. Obedecer ao Pai debaixo da ira. O justo pelos injustos. Ele é obediente, mas mesmo assim a ira de Deus vai vir sobre ele. E aí alguém pode perguntar, você mesmo pode perguntar, por que tem que ser assim, ou por que teve que ser assim? O profeta Isaías nos dá a resposta. Amém? Isaías 53:10. Vamos lá. Porque Deus fez isso com o seu filho. Você vai ver muita gente aí questionando o Evangelho por causa disso. Ainda não tem o dom da fé, mas nós temos que pregar, não temos que botar desculpa. Por que Jesus teve que morrer debaixo da ira? Porque ele foi fustigado. Isaías 53:10 nos dá a resposta. Todavia ao Senhor, a Yahvé, ao Pai, a Deus, ao Senhor, agradou moer. Agradou moer quem? A Jesus, seu Filho. Foi decreto de Deus Pai. O Messias vai sofrer. Jesus, quando já ressurreto, no caminho de Emaús, fala o quê? Os discípulos estavam assim, nossa, a gente tinha uma esperança. Né? Jesus se encontra com eles, não percebem que é Jesus. Nossa, se não estou sabendo o que aconteceu com Jesus, o profeta. A gente, irmão, estou usando aqui com palavras com temor e tremor. Nós tínhamos tanta esperança nele, mas morreu. Aí Jesus abre o entendimento e mostra nas Escrituras que o Messias tinha que padecer. É cara de Deus. Agradou a Deus moer. Nem Isaías fala, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado de Adão, das ovelhas. Amém? Verá sua posteridade, prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Qual era a vontade de Deus? Salvar o seu povo. Qual era a vontade de Deus Pai? Morra pelas minhas ovelhas. Eu dou a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Essa é a obediência. Debaixo da ira. Sabendo que vai receber toda a ira de Deus Pai. Deus vai moer. A maior dor física que o ser humano já sentiu. A maior dor emocional que o ser humano já sentiu. Mas principalmente a separação. A ira espiritual que alguém sentiu. Ele foi abandonado pelo Pai para que eu e você nunca mais sejamos. Aleluia. E essa obediência perfeita do nosso Salvador, Jesus Cristo, irmão, é a obediência que será moldada em todos os seus filhos, nós aqui. É isso que o Pai quer. Que essa obediência de Cristo seja moldada em nós. Está entendendo? Essa é a obediência que é moldada em nós, o caráter de Cristo. O Evangelho, irmãos, não se trata de se dar bem na vida. Nunca foi, nunca será. Isso é outro Evangelho, ou seja, anátema. Venha, porque seus problemas serão resolvidos. Anátema. Não é Evangelho. O Evangelho não tem nada a ver com isso. Não se trata, irmãos, o Evangelho não se trata de adequar moralmente algumas coisas na minha vida, pois os meus pecados estavam me prejudicando. Não, eu era adulto, olha aí o que aconteceu com a minha família, vou virar evangélico para resolver minha vida, eu era ladrão, eu era isso, eu era aquilo, vou me consertar aqui e tudo vai ficar melhor. Essa não é a linguagem do Evangelho. A linguagem do Evangelho é obedeça para a glória de Deus Pai. Não é para o seu bem. Porque Jesus vai morrer. Até o ímpio, incrédulo, tem dificuldade de entender isso. Nós pela fé compreendemos. Como é que pode um pai matar o filho?
Como é que pode eu sofrer sendo do Evangelho? Essa é a mentalidade da maioria dos crentes aí. Como é que eu posso sofrer dando dízimo? Como é que eu posso perder isso? Não, isso não é Evangelho. O caráter de Cristo é moldado em nós, é para a glória de Deus. Isso é que importa. Eu vou fazer porque Deus manda, eu vou fazer porque é para a glória dele. Esse é o caráter de Cristo que é formado em um verdadeiro cristão. A duras custas é formado porque nós somos ruins. Nossa carne é fraca. Mas é isso que Deus vai mudando em nós. Vai nos levando a essa compreensão. O Evangelho é uma boa notícia que nos chama a crer em Jesus e a negarmos a nós mesmos. Isso é o Evangelho. Em todas as áreas, em obediência ao Pai, para a glória de Deus. Vou repetir: o Evangelho é uma boa notícia, próprio, estou sendo redundante aqui, que nos chama a crer em Jesus e a negarmos a nós mesmos em todas as áreas, em obediência ao Pai e para a glória de Deus. Posto isso, a pregação de hoje, irmãos, é para responder uma dúvida do irmão Gabriel, basicamente. Então aqui foi só uma introdução para responder uma dúvida do irmão Gabriel que eu coloquei na cabeça dele, e talvez na cabeça dos outros irmãos também. Em algumas pregações eu falei assim: Jesus Cristo orou apenas uma vez pedindo ao Pai para livrar ele do cálice. E aí, irmão Gabriel, muito inteligente, conhecedor de Bíblia, perguntou: não, pastor, está aqui, ele orou 3 vezes. E aí? Essa é a dúvida. Jesus orou 3 vezes pedindo para que o Pai tirasse o cálice da ira de sobre ele, porque a gente está vendo que ele vai sofrer. Bem, eu estou aqui pelos outros. E a obra do Evangelho é essa. É porque ele morreu e nós estamos salvos. É porque ele nos substituiu naquela cruz e ressuscitou que nós somos salvos. Se ele tivesse vindo, pregado algumas você vive assim, e voltasse, não adiantaria nada. Ele veio, morreu. A multiforme beleza de Cristo. Deus não pode morrer. Mas ele se fez carne e morreu. A multiforme beleza dele. Essa beleza do Evangelho. Por isso o Paulo fala: aquilo que eu recebi do Senhor, eu transmito a vocês. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, deu graças a Deus, recebeu o corpo dado por vós. Fazem isso em memória de mim. Porque todas as vezes que fizerdes isso em memória de mim, lembrarão o quê? Da minha morte. Tomou o caso da nova aliança, esse é o caso da nova aliança. Fazem isso em memória de mim. Porque todas as vezes que fizerdes isso, estarão trazendo a memória a minha morte, até que eu volte. Isso, a morte de Cristo. Então a dúvida do irmão Gabriel foi: pastor, o senhor falou coisa errada ali. Jesus orou 3 vezes pedindo ao Pai para lhe passar dele esse cálice. Então nós vamos ver na Bíblia, amém? E a pergunta do irmão Gabriel foi muito boa. A dúvida dele é honesta e verdadeira. Amém? E não há nada de errado nisso, tá bom, irmãos? Mas é apenas para ensinamento da igreja. Por isso vamos voltar ao texto inicial. Amém? Hebreus 5 e 7, porque o texto de Hebreus 5 e 7, o escritor de Hebreus está realmente citando exatamente essa oração de Jesus, em que ele realmente pede, não é? Pai, para ti tudo é possível. Se for possível, passa de mim este cálice. Ele vai citar isso. Ou será que não? Vamos ver. Vamos lá. Hebreus, capítulo de número 5, versículo de número, agora 5, versículo de número 7. Hebreus 5, 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, já está no plural aí, orações e súplicas, a quem o podia livrar. Quem podia livrar? Deus Pai, né? Da morte, livrar da morte, livrar da morte. E tendo sido ouvido, então ele foi ouvido, amém?
da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade ou submissão. Então, ele orou para aquele que poderia livrar da morte, e ele foi ouvido. Ele foi atendido. Algumas traduções podem estar aí, alguma tradução tem atendido, alguma coisa assim. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido, algumas traduções podem estar sido atendido. Tem alguma aí? Não? Algumas traduções têm atendido. Ele foi atendido. Amém? Está errada essa tradução? Não. Mas aqui está dizendo, ele foi ouvido. Amém? Por causa da sua submissão. Amém? Por que o escritor de Hebreus, inspirado, está falando? Amém? Ele está fazendo uma referência direta à oração de Jesus, não há o que dizer. Amém? Fica claro, né? A morte estava ali na frente dele, e ele vai ao Getsêmani e ora: Pai, passa de mim esse cálice. A morte está chegando, o anjo da morte está vindo, mas eu, se for possível, passa de mim esse cálice. Então ele está fazendo uma referência direta à oração de Jesus no Getsêmani. E quando lemos esse versículo, a princípio parece que o escritor de Hebreus está errado, não é? Porque, pois ele diz que Jesus foi atendido, foi ouvido. Mas a escritura é enfática. Acabou de fazer todo um princípio de pregação falando: Jesus morreu. A escritura é enfática: Jesus morreu e recebeu a ira de Deus em nosso lugar. Como conciliar, então, o que o escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito, escreve com o que aconteceu no Getsêmani, com a oração que Jesus fez no jardim? O que afinal de contas, o escritor de Hebreus está falando aqui? É que Jesus foi atendido. Como é que ele foi atendido? Como é que ele foi ouvido? Se no final das contas ele morreu? O que o escritor de Hebreus está falando aqui? Abre lá em Lucas 22, 44. Lucas 22, 44. O escritor de Hebreus está falando disso aqui, ó. É a referência de onde está tirando, inspirado. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então é aquilo que o escritor de Hebreus está descrevendo lá, com orações e súplicas. Clamou, amém? Ele está descrevendo isso que Lucas está passando aqui. Amém? Orava intensamente a Deus, Pai. Amém? E aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Olha o Evangelho de Marcos, capítulo de número 14. Então o escritor de Hebreus está descrevendo essa cena em que Jesus ora intensamente. Bem? Já o escritor Marcos, inspirado, bem? Em Marcos 14, 36, ele fala bem assim: e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu quer. Essa é a frase, né, da oração mais famosa do mundo, né? Seja feita a tua vontade. Não, eu vou ler de novo, que coisa linda. Ele dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice da ira. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Preste atenção, irmãos. Jesus realmente orou 3 vezes. Houve 3 momentos de oração no jardim. Isso é inegável. Bem? Isso fica claro no Evangelho segundo Mateus e Marcos. Se você continuar lendo aí, você vai ver que Marcos vai falar isso, e Mateus também. Ele orava, levantava e ele encontrava quem dormindo? Os discípulos. Né? Aí vem aquela famosa frase, da terceira vez que ele vai ver os discípulos dormindo, ele fala: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orai, né? Orai. Então é inegável, ele teve 3 momentos de oração. Esse é o primeiro. Amém? E Marcos vai falar:
Ele se levantou, foi tempo de Espírito contra eles dormindo, voltou a orar, foi de novo e voltou 3 vezes, 3 momentos de oração naquela noite. Isso fica claro. Só que Mateus e Marcos falam sobre isso, 3 vezes. Mas Lucas não fala sobre essas 3 vezes. Ele fala das 3 vezes de uma maneira diferente. Ele não fala, ele se levantou e foi, não. Ele resume de uma maneira e nos dá um detalhe diferente dos outros evangelhos, que é crucial para a gente entender. O evangelho de Lucas, ele não cita essa ida e volta para falar para os discípulos, mas inspirado por Deus para o nosso benefício, para que a gente não tenha dúvidas. Lucas dá um detalhe que Mateus e Marcos não dão. Volte lá para Lucas 22. Bem, esse detalhe é fundamental para que a gente possa compreender os 3 momentos da oração. Então o irmão Gabriel está certo, pastor, Jesus orou 3 vezes. Bem, mas vamos prestar atenção aqui com calma. Lucas 22, agora você vai ler comigo do 42 ao 44. Então, 2 versículos anteriores. O 42 diz assim, dizendo: Pai, se queres, a mesma coisa de Marcos, né? A primeira oração. Se queres, faça de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, assim a tua. E aí vem um detalhe que Lucas diferente dos outros. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Ou que o fortalecia. Não sei se tem alguma tradução aí assim. Amém? Um anjo do céu que o fortaleceu. Então, irmãos, Jesus fez uma oração, né? Quais são as palavras de Jesus? Pai, se queres, faça de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, esse é a tua. E qual foi a resposta? A resposta da oração foi: não é possível. Não é verdade? Porque Jesus morreu. A resposta de Deus Pai é: não é possível. Você vai ter que sofrer. Mas junto com o não, veio um fortalecimento de um anjo. Deus enviou um anjo para fortalecer Jesus. Um anjo da parte do Pai, porque o texto fala, um anjo do céu. Amém? Da parte do Pai, que confortava, fortalecia, dava forças a Jesus. O que está sendo dito aqui é que o Pai, ao mesmo tempo que fala, não, é necessário passar, eu não vou retirar o cálice, o Pai está falando, pode ter certeza, você vai ter ajuda. Você vai ter forças para vencer. A resposta do Pai é essa. Crente, 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 crente. Quando a resposta de Deus for não, pode ter certeza, vem força de Deus. Quando Deus disser não para as suas orações, pode ter certeza, Deus dá força. É isso que está acontecendo com o Filho unigênito. Deus já manda logo um anjo, indicando para Jesus: você vai conseguir, meu filho, porque eu vou te fortalecer. A pergunta crucial para entendermos é: no que o anjo fortaleceu Jesus? Porque o texto fala, então lhe apareceu um anjo que do céu confortava ou fortalecia. Olha, irmãos, a resposta é que o anjo fortaleceu, o confortou para que ele, Jesus, pudesse passar pelo cálice. Amém? De Deus. Preste atenção. Apesar da resposta do Pai ser não, ele teria que sofrer a ira no lugar do povo de Deus. Não vai faltar ajuda. Não vai faltar força para Jesus completar a tarefa, ou seja, a vontade de Deus. É isso que Lucas dá esse detalhe. Não vai faltar força. A tarefa tem que ser cumprida. Jesus, não por incredulidade, mas porque ele amava o Pai, temia falhar no momento crucial da nossa redenção. Ele fala em João 10, eu vou dar a minha vida para resolver, mas agora o negócio está ali na frente dele.
A ira de Deus Pai, ele nunca obedeceu debaixo da ira. Está vindo. E ele, como um homem fraco, perfeito, mas fraco, amém? Como todos nós somos, ele tomou sobre nós o quê? Sobre ele as nossas enfermidades, amém? As nossas debilidades, amém? Ele temeu. Não por querer fazer a vontade do Pai e não conseguir cumprir. Em que a morte o vencesse. Que a morte pudesse tocar nele no sentido de derrotá-lo. E ele naufragasse. E a vontade do Pai não fosse cumprida. Mas o Pai está falando que você vai conseguir. Porque ele tirou forças. Não temas. Então, irmão, preste atenção. O primeiro momento de oração, já que são três, bem, são três orações, são três momentos. Ou o primeiro momento, esse primeiro momento da oração aqui terminou. Isso que você tem que entender. Jesus orou, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, não seja feita a minha vontade, mas a sua, veio o anjo e confortou. Então, essa primeira oração acabou. Ele se levantou, foi ver os discípulos e voltou. Tá? Então, o primeiro momento de oração, Jesus pediu para o Pai passar o cálice. A resposta foi não. O Pai veio e confortou com o anjo, fortaleceu com o anjo. Então, isso tem que ficar bem claro. Esse primeiro momento acabou. A pergunta, então, é: e a outra? E os outros dois momentos de oração? As outras duas orações, o que Jesus pediu? E é sobre isso que o escritor de Hebreus está falando. E aí ele foi ouvido. E aí ele foi vitorioso. E aí o Pai disse sim para ele. Está entendendo? O escritor de Hebreus está falando do jeito mas ele está falando dos outros dois momentos em que ele foi ouvido, ele foi atendido. Algumas pessoas vão exatamente entender errado. Eles vão entender que as três orações foram Jesus repetindo a mesma fala. Pai, passa de mim esse cálice. E aí ele recebeu um não, e depois, mesmo recebendo um não, foi lá e insistiu. A maioria das pessoas, por não prestar atenção no texto e olhar os quatro evangelhos, vai falar assim: não, Jesus orou 3 vezes pedindo para o Pai passar. Então, vai pedir uma vez, o Pai disse não, ele foi lá, pediu de novo, o Pai disse não, ele pediu uma terceira vez e o Pai disse não. Como se Jesus tivesse realmente pedido, mesmo com a resposta, como se Jesus fosse incrédulo. Você dizer que Jesus é incrédulo, ele recebeu a resposta do Pai, o Pai pode errar na resposta? As pessoas às vezes compreendem dessa maneira, essa maneira desonra a Cristo no final das contas. Não, de forma nenhuma. Jesus não orou 3 vezes pedindo para o Pai passar o cálice. O escritor de Hebreus retrata exatamente as outras duas momentos de oração. E nessas duas orações, Jesus foi ouvido, ele foi atendido. Se na primeira ele não foi dito não, ele foi fortalecido, nessas outras duas ele foi. Bem, por causa da sua piedade ou da sua submissão. Porque lá, já na primeira ele fala o quê? Seja feita a tua vontade. Veja a submissão de Cristo. Em nada ele pecou. Seja feita a tua vontade. Já na primeira. Então, por essa submissão, ele foi atendido. Abre lá em Mateus, capítulo de número 26. Mateus 26. Veja a segunda oração. Mateus vai falar da segunda oração. Preste atenção com calma nas palavras de Cristo, para que a gente nunca mais erre. Mateus 26. Do 36 a 44. Vamos ler com calma? Em seguida foi Jesus com eles ao lugar chamado Getsemane. Ele disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre seu rosto, orando e dizendo: olha aí, a primeira oração. Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres.
Lembre-se do detalhe de quando aconteceu essa oração, o que aconteceu? Um anjo veio e fortaleceu. Mateus não fala sobre isso, mas Lucas fala. Amém? Então aqui acabou a primeira oração. Veio o anjo e fortaleceu Jesus. Você vai conseguir. O Pai está dizendo que você vai conseguir. Então Jesus se levanta e vai ter com os discípulos. Entendeu a sequência bíblica? Então ele se levanta. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então nenhuma hora pudesse vós vigiar comigo, vigiai e orai, para que não entrais em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Agora veja, tornando a retirar-se, agora é a segunda oração, orou de novo, dizendo, agora a gente tem que prestar bem atenção nas palavras de Cristo. Meu Pai, se não é possível passar o cálice, veja, Jesus aqui não está pedindo para passar. Ele já sabe a realidade. Se não é possível, e eu já sei que não é, bem, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a sua vontade. As duas orações em direção, as duas orações seguintes, foi em direção a este fortalecimento. Jesus aqui não está mais pedindo para que o Pai não passe o cálice. Jesus está pedindo para que o Pai o fortaleça para vencer a morte. E ele continua. Tornando a retirar-se, orou de novo dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Qual palavra? Da segunda oração. Apesar que ele repetiu 3 vezes, na verdade. Qual foi a 3 vezes? Você já fez a tua vontade. Mas na segunda oração, ele já sabendo da resposta, ele já não pede mais para ser livre do cálice, mas para que ele possa vencer a morte. Para que essa força, esse fortalecimento possa livrá-lo de ser derrotado pela morte. E nisso ele foi ouvido, ou melhor, em algumas tradições, atendido. Amém? Irmãos, com tremor e tremor podemos dizer o seguinte: Jesus falou bem assim, se não é possível passar o cálice, então me ajuda a cumprir a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Já que não é possível, me ajuda para que a sua vontade seja completa. Porque eu sou homem. E a morte é poderosa. Eu sou homem e a sua ira vai vir sobre mim. Então me ajuda, cara. Quando ele clamou, porque Lucas faz o quê? Lucas, quando você vai para Lucas, não fala que ele foi, Lucas fala, e orou mais firmemente. Mas isso, volte lá em Lucas 22. Coisa linda. Lucas não fala dessa ida e vinda, né? Até os discípulos. Lucas 22, ó. Então lhe apareceu um anjo do céu, primeira oração, né? Que fortalecia. E estando em agonia, orava mais intensamente. Quer dizer, Lucas não fala dessa ida e vinda até os discípulos, mas ele continua orando. Lucas está falando de ora mais intensamente ainda do que da primeira vez. Amém? E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre ele. O que ele orava mais intensamente? Pai, a sua vontade tem que ser cumprida. Me fortalece, me ajuda. Que coisa linda. Então Marcos, irmão, também não errou. Porque alguém pode falar assim, então Marcos errou. Porque Marcos fala que ele orou 3 vezes as mesmas palavras. Não, Marcos não errou, ele falou as mesmas palavras. Você já fez a tua vontade nas 3 orações. Amém? Nenhum escritor errou, porque eles foram o quê? Inspirados. Aí alguém pode falar assim, calma aí, pastor. Calma aí, pastor. Paulo seguiu o exemplo de Cristo. Paulo orou 3 vezes, irmão. Não, vamos ver com calma, com Paulo. E alguém pode falar, não, olha, Jesus orou 3 vezes, pediu para o Pai passar o cálice. Paulo seguiu o exemplo de Cristo. Não, olha lá. Alguém pode falar, né? Nem Paulo, que era pecador, e Paulo fala, eu sou o pior dos pecadores,
cometeu tal pecado diante de Deus, sabendo a resposta, continuou orando contra a resposta de Deus. Nem Paulo fez isso. Nós vamos dizer que Jesus fez. Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo de número 12. Paulo fez igual a Jesus. Não, longe disso. E quando a gente vê o que Paulo fez, não há possibilidade de a gente falar que Jesus fez de maneira diferente. E a gente fala que Paulo foi melhor que Jesus. Não, de forma nenhuma. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 7. O famoso estaca na carne, o espinho na carne, né? Fala. 7, 9. Fala assim: para que não me desobedecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, estaca na carne, né? Que é a melhor tradução, estaca. Mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. 3 vezes. Então, Paulo dá a entender que ele orou 3 vezes pedindo que o Senhor afastasse aquele de demônio dele. Amém? A estaca na carne, o espinho na carne dele. Então ele disse, depois das 3 orações, Deus veio dar a resposta. Jesus orou a primeira, olha a diferença, não é igual. Paulo orou 3 vezes, e aí depois da 3ª oração veio a resposta de Deus. Jesus orou uma vez, e a resposta já veio. Não, o anjo fortaleceu. Diferente. Vamos continuar aqui com o relato de Paulo. Paulo orou 3 vezes, e aí veio a resposta. Então ele disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Agora você imagine se Paulo tivesse feito, se Jesus tivesse feito como Paulo, ou Paulo fez como as pessoas pensam que Jesus faria. A resposta de Deus já foi dada a Paulo? Qual foi a resposta? Não, né? E Paulo recebeu a mesma resposta. Não, a minha graça te basta, você vai ser fortalecido, você vai conseguir. Só que Paulo não vai pegar e orar de novo, Pai, passa de mim esse cara, já seria a 4ª, passa de mim tira de mim esse demônio, esse espinho na cara. Não, já seria a 4ª vez. Por que Paulo não fez isso? Porque a resposta já foi dada. Tá bom. Então Paulo não faz isso. Paulo não fica. Paulo orou 3 vezes e a resposta veio. Jesus orou uma vez e a resposta já veio. E Paulo, quando ele recebeu a resposta de maneira digna, consciente, que ele teria que passar por aquilo, ele fala o quê? Pelo que sinto prazer nas fraquezas, versículo de número 10, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então eu sou forte. Se a gente fala que Jesus, sabendo da resposta, continuou pedindo novamente, passa de mim esse cara, esse pai, ele seria pior do que Paulo. E Jesus não é pior do que Paulo, ele é muito. Paulo enfrentou um espinho na carne, Jesus enfrentou a ira de Deus. A preocupação de Jesus é com a salvação das ovelhas. Pai, a sua vontade tem que ser feita. Me fortalece, é isso que Jesus pede nas outras 2 orações. E não para que Deus passasse o prazo. O caso teria que vir. Então seja feita a tua vontade. Me ajuda a vencer a morte. Me ajuda a triunfar. Jesus, irmãos, nas 2 orações seguintes, orou por ajuda para que a sua fraca natureza humana pudesse suportar toda a ira de Deus e Espírito. Amém? Ele ora ao Pai pedindo para não falhar diante dessa grande prova que ele ia passar. Para que ele, como homem, não venha a ser sucumbido pela morte que estava chegando. Para que ele pudesse suportar até o fim. Porque foram horas ali debaixo da ira de Deus. Total. Não foi um pouquinho da ira, foi toda a ira de Deus. Toda a ira do lago de fogo, que é prometida no Apocalipse, Jesus sofreu. Que ele pudesse, ele orou para que ele pudesse, até o fim, até a última gota da ira de Deus. Enfim, da sua vontade do Pai. É essas 2 orações.
E é disso que a oração, o escritor de Hebreus estava falando. Ele foi atendido, porque o Pai fortaleceu, e ele venceu. E a Escritura relata a vitória, não é verdade? O escritor de Hebreus ele fala, ele foi atendido nisso, nesse pedido. Nas outras duas orações ele foi atendido, porque ele venceu. A morte foi derrotada. A Escritura Sagrada deixa bem claro isso, não é? Olha lá em João 19, 28. Mano, olha a cena do Evangelho. Você já viu os Evangelhos? Cresci, né? Debaixo da ira de Deus, Satanás ainda usa os homens para tentar Cristo. Seja filho de Deus, desce daí, ajuda os outros, não pode se livrar. A morte fustigando ele, a ira de Deus sobre ele. Satanás atentando, é isso que Jesus pediu força. Me dá força, Pai, porque eu tenho que ir até o fim. Eu tenho que suportar até o fim. E a Bíblia fala que o Pai fortaleceu e ele venceu com todo o mérito. Louvor e honra e glória seja dado ao nome do só Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 19, versículo de número 28. Depois, vendo Jesus que tudo estava o quê? Consumado. Aleluia. Ele tinha completado a obra. Ele aguentou, ele venceu. Para se cumprir o quê? A Escritura. Para se cumprir o quê? A vontade do Pai. Sobre o Messias, sobre o seu enviado. Disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, fixando num caniço de isopo, de chegar à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está o quê? Consumado. Até pensar, eu dei a minha vida pelas ovelhas, todas estão seguras, porque eu sou bom pastor. Aleluia. Tetelestai, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. A morte não venceu. A morte não conseguiu tocar no sentido de derrotá-lo. Ele é que entregou a sua vida. Eu a dou e eu a tomo de volta. Ele disse para os religiosos da sua época: eu sou a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele venceu porque o Pai fortaleceu, porque o Pai escutou a sua oração e o a fortaleceu, e ele venceu por amor do seu povo, para fazer a vontade do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa linda. Por isso que a obra de John Owen é o quê? A morte da morte. A morte de Cristo. Quem venceu? Jesus. Não foi a morte. O Pai o atendeu. Ele teve forças para ir até o fim. Aleluia. Filipenses 2,7, outro texto que fala sobre essa vitória maravilhosa. Filipenses 2,7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens. Veja, como um homem comum, sem pecado, mas homem, que podia ser tentado, que estava angustiado, sofrendo. Estou angustiado até a morte, ele disse, né? Hoje em dia, os psicólogos agora estavam com depressão. Isso? A palavra da morte. A Jesus estava deprimido. Estava angustiado até a morte. Porque ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele não era um boneco. Amém? Ele era homem 100%. Ele chorou, ele sentiu fome. Ele se emocionou. Ele tomou a nossa natureza. E ele sabe que a natureza humana é fraca. Então, diante da ira de Deus, o Pai me fortalece. E o Pai fortaleceu. O escritor de Hebreus fala: ele foi ouvido, ele foi atendido. O Pai o livrou. E ele venceu a morte não conseguiu vencer. Aleluia. E ele fala. E assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou. Olha que vitória. Aleluia. Sobremaneiradamente, ele deu um nome que está acima de tudo. Essa é a vitória de Cristo sobre a morte. O momento das 3 orações de Jesus Cristo no Getsemane, o momento mais importante, ou a oração mais importante da história da humanidade, sem dúvida nenhuma. Essa oração é a oração mais importante da história da humanidade, da história do povo de Deus. Amém?
Não é a oração de Elias pedindo fogo do céu. Às vezes as pessoas estão... Não que você não possa pregar, né? Você deve pregar sobre a oração de Elias, sobre os salmos, as orações de Davi, os salmos. Bem, você pode pregar sem problema nenhum. Sobre a oração de Paulo, do segundo da carne. Mas a oração mais importante da história da igreja, da humanidade, do mundo, foi essa oração de Getsemane, esses 3 momentos. Pois para que hoje pudéssemos estar aqui, não reunidos, como igreja, era necessário que Jesus vencesse a morte. Que ele consumasse toda a vontade de Deus. Que ele chegasse e falasse, até que ele está consumado. Que ele morresse e ressuscitasse. Porque o Pai o atendeu, dando forças, e Jesus venceu, cumprindo a vontade do Pai, recebendo o cálice da ira, é que podemos dizer com fé o que Paulo disse. Amém? E o que Paulo disse? 1 Coríntios 15, 5. Vou repetir. Porque o Pai o atendeu, como diz o escritor de Hebreus. Então nunca mais fale que o escritor de Hebreus errou. Amém? Explique para a pessoa. Demora um pouquinho, mas explique com calma. Fala para você tem paciência para escutar? Tenho. Então eu vou explicar o que o escritor de Hebreus está falando. Bem? O escritor de Hebreus está falando que ele venceu nas outras 2 orações. O Pai o atendeu realmente. O Pai o livrou de perder para a morte. E fez ele vitorioso. Apesar de ter morrido fisicamente, ele que entregou o Espírito, a morte não pôde verdadeiramente tocá-lo. Aleluia, ele foi vencedor. Porque o Pai o atendeu, dando força, Jesus venceu, cumprindo a vontade do Pai. E recebendo o cálice da ira de Deus, é que podemos dizer com fé o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 54 ao 57. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas Jesus tomou sobre ele os nossos pecados. Graças a Deus, que nos dá o quê? A vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus venceu. Então você também é vencedor. Em Cristo somos mais que vencedores. Quem aplica isso para as coisas do mundo está traduzindo o texto tão ralamente. Jesus é vencedor porque ele venceu a morte. Nós também somos vencedores. Não há o que temer. Não há o que temer. Até porque Deus fala que ele vai entregar os santos para ser mortos. Por que Deus faz isso? Ele é tão ruim? Não. A morte física nada significa. Essa é que é a grande verdade. A questão é, você tem vida eterna? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio nos dar a vida eterna. Porque se você não tem vida eterna, a morte é somente uma passagem para a morte eterna. Mas se você tem vida eterna, a morte nada mais é do que a passagem para os braços do amor do eterno de Deus Pai. Porque isso é vida eterna. É estar envolto no amor perfeito do Pai, sem lágrimas, sem sofrimento. Nesse mundo tereis aflições, mas lá não. Para encerrar, irmãos, eu falei que ia ser rápido, mas acabou aqui um pouquinho mais. Para encerrar, irmãos, eu gostaria de aplicar isso à nossa vida de oração. Se Jesus orou, nós devemos orar. Quando você ora, irmão, você nunca deve usar o nome de Jesus, porque Jesus fala que nós devemos pedir ao Pai no nome dele, não é isso? Isso também é Jesus. Quando você orar, você nunca deve usar o nome de Jesus para tentar fazer o Pai
cumprir sua vontade. Está entendendo? Igreja brasileira, que evangelho é esse? Falso. Em nome de Jesus eu determino, em nome de Jesus. Será que alguém pergunta como Jesus perguntou qual é a sua vontade? Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, Pai. Não. Toma aqui um anjo, meu filho, para te fortalecer. Qual é a vontade de Deus por nossa vida? Esse é. Mas agora o falso evangelho continua insistindo. Use o nome de Jesus para determinar, tomar posse. Mas será que isso que você está tomando posse, determinando, é a vontade do Pai da sua vida? Oração, irmãos. Não use o nome de Jesus para tentar fazer com que a vontade do Pai se encaixe na sua. Porque isso não vai acontecer e você está blasfemando, está pecando. Devemos orar para saber qual é a vontade do Pai. Vem para a nossa vida. É isso que nós devemos fazer em oração. E que a partir daí, sabendo a vontade do Pai, pedimos forças a Deus para cumprir essa vontade. Isso é oração que muda. Não muda Deus. Muda quem? Muda a gente. Para que nós possamos, mesmo diante das nossas fraquezas, das nossas limitações, nós possamos cumprir a vontade de Deus para a glória dele. Isso é oração. Coloque-se de pé, irmãos, vamos orar.